Salve, salve, cinéfilos! Hoje eu vim aqui falar de The Witcher, a série do bruxão da Netflix, que estreou no dia 20 de dezembro, nessa sexta-feira, e, cara, tá dando o que falar, né? Sendo comparado aí com o futuro Game of Thrones da Netflix. Mas será mesmo que a série é tudo isso? O vídeo será dividido em duas partes, a primeira sem spoilers e a segunda com spoilers, então fica tranquilo que eu vou avisar quando tiver spoiler. Cara, eu confesso que o primeiro episódio eu gostei bastante, mas assim, eu acho que ele me cativou mesmo, assim, foi pela trama, foi pela fantasia, foi pelo universo e pelas cenas de ação do que pela história em si. Até porque eu achei todos os episódios no decorrer muito confusos mesmo, assim. Eu tive que ficar lendo, ficar procurando pra entender um pouco, pra conseguir entender. E tipo assim, só lá pro quarto episódio que eu fui entender mais ou menos o que tava acontecendo, que eu não vou falar agora, só mais pra frente, tudo que tava acontecendo. Então, tipo assim, eu ficava, cara, mas como assim, sabe? Esses personagens estão meio que deslocados, enfim. Então, assim, por mais que seja uma adaptação vinda dos livros, até porque, deixando claro aqui, a série é baseada nos livros, mas os jogos existem, fazem muito sucesso até hoje, só que não é adaptado dos jogos. Então, mesmo que seja uma série adaptada de alguma obra já existente, quem nunca assistiu, quem nunca leu a obra, no meu caso, ou jogou, porque eu li que até quem jogou um pouco o videogame consegue entender um pouco a história, mesmo sem ter lido os livros. Mesmo assim, cara, se você não sabe nada da trama, a pessoa que tá assistindo tem que entender. Ela tem que ser cativada por aquela trama, mesmo que ela nunca tenha ouvido falar. Então, assim, a série tem que te dar pistas pra te deixar entender. Por exemplo, vou dar um exemplo X. Westworld é uma série muito difícil de entender. Eu mesmo fui entender praticamente tudo que estava acontecendo só até no último episódio. Mas a série foi dando coisas pra você e no fim ligou tudo, não te deixou com perguntas. E no decorrer dos episódios, ela ia explicando uma coisa na outra. The Witcher me deixou um pouco receoso por causa disso. Ela não explicou muitas coisas, ela me deixou muito confuso e esse é um ponto negativo da série. Tipo assim, antes mesmo de sair essa notícia aí de que a série estava sendo comparada com Game of Thrones, que pra mim foi recente, eu li recentemente e inclusive postei no Insta Cinéfilos lá no Instagram recentemente, antes de sair eu já tava encantado pela série, pelo universo. Esse universo de fantasia, medieval, monstros, essas coisas pra mim, assim, meu gosto pessoal, eu não me interesso muito, essas séries assim. Mas como tem toda aquela pegada com espadas, exércitos, me lembrou um pouco Game of Thrones e Vikings, eu fiquei encantado porque eu sou apaixonado por Vikings e Game of Thrones. Então, antes mesmo de sair essa notícia, eu já tava assim, mas gente, não dá pra comparar com Game of Thrones. É uma série completamente diferente nesse quesito. Eu acho que, óbvio, lembra aí por conta das batalhas. Inclusive, no primeiro episódio já tem uma batalha. Enfim, isso não é spoiler. Mas no primeiro episódio já tem uma batalha e tem aquela pegada de espadas. É meio que assim, as vilas são um pouco parecidas, por exemplo. Mas assim, a série tem alguns erros. Por exemplo, gente, tem uma cena lá de uma orgia. Acho que é no episódio 7. Que as pessoas não estão numa orgia. E, tipo assim, se você quer filmar uma orgia, tipo assim, ficou virado pra orgia, gente. E as pessoas não estavam transando. Não tinha nada demais ali. Era feio, era escroto, entendeu? O fundo. Então, tipo assim, se você quer mostrar uma orgia, mostra algumas partes. Não fica filmando, assim, se for pra fazer errado, entendeu? E, tipo assim, uma coisa que eu percebi é que, por exemplo, Game of Thrones é muito mais nudez, muito sexo e bebidas, enfim, é muito mais política, é muito mais estratégia, né, eu acho. The Witcher é muito mais encantamento, é muito mais magia, é muito mais fantasia, monstros, coisa que Game of Thrones é um pouco mais pé no chão, sabe? É um pouco mais real, digamos. E The Witcher é meio assim, você pode sonhar que tem tudo em The Witcher, por exemplo. Já em Game of Thrones, não.
Falando um pouco de figurino, gente, a série é impecável em figurino. Eu achei lindo as roupas que as pessoas usavam. Assim, eu achei um pouco estranho o excesso de maquiagem nas personagens femininas. Até porque, né, a gente tá na época medieval. Tudo bem que tem uma parte lá que mostra a mulher se pintando com um pincel. Mas ainda assim eu achei muito moderno para aquela época que eles estavam vivendo. E questão de figurino maravilhoso, foda. A atuação, eu achei o Henry Cavill bem ok. Eu achei assim que ele... Cenas de ação, ele tá maravilhoso, até porque ele que fez todas as cenas, né? Eu li que ele teve um desempenho muito bom. Ele quis encarnar mesmo o Geralt of Rivia. E ele quis fazer todas aquelas cenas, então, cara, pra mim, isso daí já é nota 10 pro cara. Mas assim, ele tá muito ok. É que o personagem dele, gente, é muito seco, ele é muito tipo... Oi, eu sou o Geralt, eu sou foda, eu estou aqui para matar monstros. E tipo assim, a voz dele na série, é engraçado que a voz dele muda. Tipo assim, não é, por exemplo, igual em Homem de Aço, Liga da Justiça, que a voz do Henry é normal. Tá meio que assim a voz dele quando ele fala. Então eu achei um pouco engraçado no começo, mas depois eu me acostumei. Agora, cara, a atriz que faz a Yennefer, ela roubou a cena total pra mim. Pra mim, teve uns 3 episódios ali que ela se destacou muito mais que o protagonista, Henry Cavill. E, gente, assim, eu fiquei pensando, como que venderam tanto a série? Ok, que o Henry Cavill é o protagonista, ele é o bruxo, enfim. Mas venderam muito a série totalmente em volta dele. E as duas mulheres que tem a personagem da Yennefer e a da Ciri, né? Elas são muito importantes e elas aparecem muito, entendeu? Todos os episódios é meio que os 3. E nenhum episódio, se eu não me engano, nenhum episódio não mostra algum deles. Todos mostram. E todos dão importância pros 3. Então acho que essa divulgação aí poderia ter sido um pouco mais justa em mostrar mais as duas atrizes que estão incríveis, tão sensacionais, assim, mais destaque ainda pra Yennefer, assim, mais ainda que o Henry Cavill, na minha opinião. A série é muito bacana, muito mesmo. O universo é encantador, mas um ponto muito fraco é isso de deixar as pessoas confusas. E não foi só eu li muita gente falando que também ficou tentando entender. E assim, por mais que seja baseada em uma adaptação, a Netflix quer que todo mundo assista, óbvio. Quer que, enfim, gente, por exemplo, minha mãe tem 60 anos e eu vou passar pra ela assistiu o primeiro episódio comigo e eu quero passar pra ela assistir os outros e ela não faz ideia que existia um jogo e livros do The Witcher e, tipo assim, ela tem que entender a série, entendeu? E eu sei que ela não vai entender. E, tipo assim, eu passei Game of Thrones pra ela entendeu, por mais que seja complexa, algumas coisas eu explicava pra ela, mas a maioria das coisas ela entendia. Tipo assim, a trama no geral dá pra se entender. Bom, a série vale a pena? Vale, com certeza, com certeza. Só que assim, eu acho que essa primeira temporada foi muito introdutória na história. Mas assim, eu acho também que deixou de explicar muitos pontos. Igual, tipo assim, o primeiro episódio, eu não sabia quem era o The Witcher. E cara, você não tem que ter vergonha de não saber. Ok, se você já leu o livro, parabéns. Ninguém é obrigado a ler os livros, entendeu? A gente, por exemplo, eu sou muito mais apegado a série e filmes. Então, como o meu trabalho é assistir filmes e séries, eu acabo assistindo muito mais do que ler. Eu leio muito pouco, entendeu? Livros, eu digo, porque críticas, notícias e filmes, leio isso o dia inteiro. Mas, então, tipo assim, isso pecou um pouco na série e acredito que a primeira temporada, ela não explicou muitas coisas. Tipo assim, gente, eu não sou obrigado a saber sobre o mundo que tem em The Witcher, entendeu? Eu não sou obrigado a saber sobre o continente que é citado na série. Então, tipo assim, explicar um pouco melhor, introduzindo os personagens, as coisas, tipo monstros, tá? Ia falando o nome de monstro lá e tipo, e não explica, sabe? Eu acho que isso também foi um defeito da série que eu acho que eles podem melhorar na segunda temporada, até porque o desfecho
óbvio, deixou brecha e já foi confirmada uma segunda temporada. E eu li uma matéria de que essa série é promissora para, tipo, 7 temporadas, tipo um Game of Thrones. Espero que sim, porque é muito bacana. Foram gastos, se eu não me engano, 80 milhões para fazer essa primeira temporada. Ou seja, como são 8 episódios, cerca de 10 milhões para cada episódio. Sendo que a última temporada de Game of Thrones, para cada episódio, foi gasta 15 milhões. Cerca de 13, 15 milhões para cada. Só para vocês terem uma noção de números, né? E tem episódio de The Walking Dead, por exemplo, que também são gastos 10 milhões, mas a maioria gasta um pouco menos. Então, assim, só pra vocês terem uma noção de preço. É um preço muito alto por episódio, é um investimento muito grande. E, assim, eu achei algumas criaturas também da série um pouco mal feitas. Tipo, Carnival Row, que é a série do Amazon Prime Video. As faldas, os elfos de lá. Tipo assim, gente, impecável a maquiagem deles, entendeu? Tipo, os chifres. Era muito bem feito. Tipo assim, eu achei o CGI da série muito bem, apesar de algumas partes ali que aparecem alguns personagens, uns monstros, ficou um pouco assim, meio estranho, mas tá muito bem feito. Cenas de luta, a gente, assim, destaque foi pra cenas de luta, só que como também teve muito burburinho disso daí, eu achei que teria mais ainda cenas de lutas. Não teve tantas, eu esperava um pouco mais. Mas assim, gente, pra uma primeira temporada tá ótimo, entendeu? Se a gente for voltar lá pra Game of Thrones, a primeira temporada não tem cenas de ação praticamente. Então assim, ok, tá ótimo. Gostei bastante da série, tá entre uma das melhores do ano, sim. Muito bacana, mas eu acho que tem esses pontinhos aí que tem pra melhorar ainda para essa segunda temporada, e eu acho que vai ser melhorado sim, acho que eles vão explicar um pouco melhor, até porque, né, gente, eles lançam uma série, eles veem o feedback das pessoas, os roteiristas, os diretores, eles leem as coisas, gente, eles têm Twitter, têm Instagram, eles veem o feedback das pessoas, né, então é óbvio que eles vão tentar melhorar tudo isso, e acredito sim em uma segunda temporada mais explicadinha aí para quem não entrou nos universos ainda da série. Agora eu vou contar um pouquinho com spoilers mais aprofundado. Então assim, ó, se você não assistiu ainda, infelizmente, tchau. Obrigado por ter chegado até aqui. Não esquece de deixar o seu like, o comentário sem spoilers. Se você não assistiu, né, deixa o seu comentário aí sem spoilers. E não esquece de se inscrever no canal, claro. Muito obrigado. E ó, sério, gente, se você não assistiu, não assista até o fim do vídeo, porque estraga a experiência, sabe? Não assista as coisas com spoiler. Não acho legal, não é interessante, porque estraga, você já vai ter visto, você já vai saber o que vai acontecer, porque eu vou contar muita coisa aqui. Então, tchau, até o próximo vídeo. Beijo. É isso, então agora com spoilers pra você aí que já assistiu a série inteirinha, 8 episódios aí de cerca de 1 hora cada, acho que só tem um lá que tem 47 minutos. E aí, gente, o que vocês acharam da série? Olha, eu gostei, falei tudo aqui, né? Tudo que eu já achei, então não vou ficar repetindo, vou só falar os pontos mais específicos com spoiler mesmo. Gente, esse primeiro episódio eu achei bem confuso, e ali, aquela luta eu achei maravilhosa, já encantei com todo aquele cenário, com o reino de Cintra já sendo destruído, com a rainha Calante já morrendo. Eu falei, que foda, mas eu fiquei pensando, todo mundo já vai morrer? Não vai sobrar ninguém nessa série? O que tá acontecendo? E aí só depois, gente, só assim no terceiro ou quarto episódio que eu fui perceber que a série se passava em 3 tempos diferentes. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu pesquisei e acho que é isso mesmo. Bom, enfim, né, eu dei uma pesquisada antes de fazer esse vídeo pra vocês, mas é mais mesmo sobre a minha opinião e se eu gostei mesmo da série, a minha análise mais assim por cima, não tão específica, até porque eu não li os livros e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não li os livros, gente. Não li os livros, nunca joguei o jogo, inclusive eu não sabia da existência do jogo, sim. Não sabia da existência do jogo e desse universo, que é o universo de um autor polonês. Então a série, inclusive, é desse autor, se eu não me engano, teve cenas filmadas lá. E eu não conhecia, juro, esse universo antes de terem anunciado a série, depois que eu fui tentar saber um pouco mais. Eu acho que o primeiro episódio ele conseguiu me prender bastante, eu gostei. E aí, vamos pro segundo.
O desenvolvimento do relacionamento do Geralt com o Jaskier, eu achei muito bacana, só que eu acho que ele poderia ter sido mais aproveitado ainda. Ele começou no segundo episódio, né? Eles tiveram algumas cenas, assim, de humor, que me lembrou um pouco as piadinhas, assim, da Marvel. Mas, assim, o relacionamento deles, a amizade deles é muito bacana, só que eu acho que foi um pouco mal aproveitado. Eles não tiveram muito tempo em cena juntos pra, tipo, zoarem um com o outro, pra aproveitarem um pouco dessa amizade aí. Mas tudo que eles viveram acho que foi interessante. E também a gente vê a Yennefer lá no começo, né, digamos, da vida dela lá. Eles voltam, né, que no primeiro episódio ela é a Renfri, e no segundo episódio começa a vida da Yennefer lá em Aretusa, né, com a Tissaia lá comandando aquelas jovens ali, tentando ensiná-las um pouco da magia. Eu achei muito bacana, elas apareceram bastante, as jovens, achei muito bacana aquele episódio, por conta da Yennefer, principalmente, assim. Eu fiquei, caramba, cara, que maquiagem perfeita da atriz, todas aquelas cenas, inclusive as de nudez, muito bacana a coluna dela, a forma como foi feita, a personagem toda assim, envergonhada, a atriz mandou muito bem, e elas tentando ali aprender a magia, achei muito interessante também aquele reino, assim, todo o desenrolar da história dela. E em contrapartida também tivemos a Ciri ali um pouco perdida, ela não sabia o que ela fazia, tentando encontrar o Geralt. Eu achei bem bacana também, mas como eu disse, eu achei a personagem muito calada, a personagem muito sofrida, muito quieta, mas eu acho que não foi muito culpa da atriz, foi culpa mesmo da série que deixou, do roteiro que deixou a personagem assim, mas também sem reclamações também disso. No terceiro episódio, a gente tem a transformação da Yennefer sensacional, com uma cena intercalada do Geralt, vou tentar falar Geralt, tentando matar aquele demônio. Gente, foi foda. Eu acho que assim, cada episódio tava trazendo alguma coisa de grande destaque, alguma cena de grande destaque. Aí vamos pro quarto episódio, que eu não aguento mais, que é um dos meus favoritos, foi um dos que eu mais gostei, que eu achei assim muito foda, aconteceu muita coisa e eu vou tentar explicar pra vocês. É o seguinte, gente, no quarto episódio tem aquele banquete com a rainha Calante e a sua filha. Gente, aquela não é a Ciri. Pelo que eu entendi, pelo que eu li, eu posso estar falando errado, vocês me corrijam nos comentários, mas por tudo que eu li, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, aquela é a Pavetta, que é a filha da Calante, que é a rainha. A Ciri é neta da Calante, entendeu? Então a Pavetta, ela teve a Ciri com o Dune. O Dune é aquele cara que parecia um ouriço. E na verdade, como disse no episódio, ele tinha sofrido uma maldição. Ele estava amaldiçoado. E o Dune já conhecia a Pavetta, entendeu? Tanto que no fim eles levantam lá, eles têm todo aquele momento de romance. Ela fala pra Calante não matá-lo, né? Então, elas já se conheciam. E a Pavetta já tava grávida da Ciri, entendeu? Então, naquele momento que o Geralt salvou o Dune, foi quando entrou em vigor a lei da surpresa, entendeu? E essa lei da surpresa é o quê? É quando alguém faz alguma coisa pelo outro, igual, por exemplo, o Geralt salvou o Dune de ser morto pelas mãos da Calante e do exército, certo? O Geralt salvou ele. Então, ele, como recompensa, ou a Pavetta, enfim, como recompensa, tiveram que dar a Ciri, entendeu? Por causa da lei da surpresa. A lei da surpresa exige alguma forma de pagamento. E pode ser qualquer pagamento. Não precisa ser uma pessoa. Pode ser, por exemplo, um animal. Pode ser ouro. Mas enfim, nessa história foi a Ciri que foi prometida a ele. Por isso que logo no primeiro episódio, a Calante fala: olha, Ciri, você está prometida ao Geralt. Você tem que encontrá-lo. Vocês estão ligados, entendeu? Só que assim, gente, a série não explica isso. Tipo, eu não entendi isso assistindo o quarto episódio. Eu achava que aquela era a Ciri e que tava acontecendo alguma coisa a mais. Juro, gente, eu não entendi. Eu assisti a série, eu me senti um pouco, assim,
burro. Mas não tô chamando vocês de burro, gente. Mas, tipo assim, falei, não. Mas, tipo assim, a gente não tá errado, gente. Eu não tô errado. A série tem que explicar, por mais que não explique 100%, mas no fim eu acho que ela tem que deixar alguma coisa clara, entendeu? Porque eu não sou obrigado a saber da história. Mas por isso que eu estou aqui contando para vocês, tentando explicar. Então, entendeu? Então é isso. A lei da surpresa ligou a Ciri ao Geralt por causa desse momento que o Geralt salvou o Dune, que era o pai da Ciri, entendeu? Casado não. Que tinha um rolo lá com a Pavetta, que é a mãe da Ciri. Filha da Calante. Entenderam? Ai, gente, esses nomes eu me enrolo todo, mas eu acho que eu consegui explicar, certo? E, gente, esse episódio, mano, que foi a cena da Yennefer abrindo aqueles portais, cara? Que foi aquilo? Mano, ela fazia assim e segurava aquela aranha enorme, cara, foi maravilhoso, porque tinha aquele assassino, né, que tinha mandado matar aquele bebê e ela tava tomando conta. Então, mano, eu pirei naquela cena, foi muito foda, foi muito boa. Acho que o episódio 5 foi um dos mais de boa, assim, foi um dos mais tranquilos que aconteceram. Menos coisas, creio eu. E acho que estreitou mais a relação entre a Yennefer e o Geralt. Tanto que ali eles, né, dormiram juntos pela primeira vez. Eu espero que dê certo com a Yennefer, vamos ver aí. Mas eu não acho que ele seja um personagem tão, assim, pra amor, que seja um personagem tão necessário pra amar. Mas eu gostei de quando eles dormiram juntos. E vamos ver o que o destino vai proporcionar para a relação dos dois. Olha, tá difícil escolher qual episódio eu gostei mais. Foi o 4 ou o 6. Porque assim, cara, o 6 é tipo eles embarcam numa jornada, adicionam novos personagens e tem uma conclusão ali no fim. Eu gosto muito de episódio assim. Que os personagens, eles embarcam numa jornada, acontecem as coisas, todos ali juntinhos, eles passam por perigos e no fim tem algum desfecho. Eu gosto bastante. E esse episódio foi exatamente assim. A gente vê ali, acompanha todos ali unidos, né? Menos a Ciri, a Yennefer, o Jaskier e o Geralt, unidos ali numa caçada contra um dragão que até então parecia até mito. Inclusive o dragão dourado eles falavam que era um mito, né? Mas depois acabou aparecendo. Só que o cara que contratou ele pra, entre aspas, matar o dragão era o próprio dragão, aquele senhor. E aquelas duas guerreiras estavam do lado dele o tempo inteiro. Por isso que tem uma hora que elas falam pro Jaskier assim, ele é o mais bonito. E o Jaskier fica tipo assim, como que aquele cara é o mais bonito, mano? E aí faz todo sentido depois, porque ele é o dragão dourado, por isso que ele é lindo. E aí ele contratou o Geralt pra matar o dragão, mas na verdade era pra proteger o ovo do dragão, entendeu? Porque ele sabia que o bruxo, enfim, que essa raça de bruxo, mutante, enfim, não matava dragões. Então ele sabia, ele falou assim, o Geralt, o bruxão, não vai matar os dragões. Ele não vai me matar. Então, suave, no fim, ele vai voltar ao meu favor, ele vai virar meu aliado. E foi isso que aconteceu. No fim, a Yennefer e o Geralt ficaram aliados dele. Deu tudo certo no fim. Até que ele próprio, o dragão, entregou ali os dentes, que vai saber de onde ele tirou, pra dar pros anões ali, pra enviarem pro reino, pra falar que tinha matado o dragão, que tava tudo certo. Mas no fundo, era o próprio cara contratando o Geralt pra fazer o serviço que ele sabia que o Geralt não ia fazer. O episódio 7, visto como entretenimento, na minha opinião, não foi tão interessante, mas ele é muito importante, muito mesmo. Porque ele mostra ali como o reino caiu. A gente vê como que eu posso dizer? O egoísmo, digamos, da Calante, que ela não quis ligar a Ciri ao destino do Geralt, que realmente era isso que era pra acontecer. O Geralt estava ali, do lado da Ciri. E ela preferiu mentir e colocar uma outra garota, entendeu? Então, por isso que o reino caiu, digamos que foi por isso.
e ela acabou sendo morta, se matando, né? O orgulho, digamos, matou ela. E foi muito importante ver como o reino caiu, né? Esse episódio aí acho que serviu pra explicar isso. Mas, gente, quando eu tava assistindo, eu não entendi, sendo bem sincero. Então, tipo assim, só depois agora explicando pra vocês e lendo sobre tudo que faz sentido. No 8º episódio, a gente tem a grande batalha contra Nilfgaard. Os Nilfgaardianos chegando e a Fringilla a favor deles, né? Tentando ali destruir a Tissaia, como que era o nome da outra? A Triss, né? E a Yennefer. Cara, todos aqueles magos unidos, que foda! Gente, aquela cena da Yennefer botando fogo em todo mundo, mano, ela absorveu todo o fogo ali do reino que tava pegando fogo em tudo. Ela absorveu ver a cena entrando assim, e depois ela solta em todo mundo e simplesmente, pronto, resolveu a porra toda. E o Geralt ficar ali naquela carroça, ele tava desabilitado, né? Ele não podia ali fazer nada. Ele tava indo em encontro com a Ciri. Tipo assim, fez parte do episódio, entendeu? Foi completamente o destaque pra Yennefer, esse episódio 8 final, mas teve toda uma ligação no fim com o Geralt indo em encontro com a Ciri. Inclusive, ela ali naquela cabana também, toda a história com aquela mulher que salvou ela, teve tudo a ver pro fim, pros dois se conectarem, até que, enfim, tipo, a lei da surpresa foi cumprida, entendeu? Os dois estavam destinados e foi ali, eu acho que foi um ponto perfeito pro final dessa primeira temporada, porque eu estava esperando, sim, a batalha contra Nilfgaard, com certeza, e todo mundo estava esperando o Geralt encontrar a Ciri, com certeza. Então, assim, eu acho que foi um final perfeito, foi um final bacana. Só senti um pouco falta do Geralt durante esse episódio, mas óbvio, teve uma explicação. Calma, gente. Então assim, gente, finalizando. Gostei bastante da série. Só esse ponto, gente. Se a série tivesse explicado um pouco melhor, aprofundado um pouco mais, e sobre aqueles errinhos que eu falei, como a orgia, por exemplo, e como os elfos, por exemplo, algumas coisinhas assim, eu acho que teria sido impecável. Assim, segunda temporada acho que provavelmente só em 2021, se a Netflix aí for seguir o padrão das séries deles. Eu acho que The Witcher se tornou uma queridinha. Cara, tá fazendo muito sucesso, tá todo mundo falando, todo mundo mesmo, tá todo mundo assistindo. Então, assim, eu acho que vai se tornar tipo um Stranger Things deles, queridinhos. E Stranger Things, se for pegar aí, é 1 ano e meio, mais ou menos, pra lançar cada temporada. Então, eu chuto meio do ano de 2021 apenas a segunda temporada de The Witcher. E o arco que vai ser a história, não sei ainda, vamos esperar pra ver. Acho que é isso, espero que vocês tenham gostado, me digam aí o que vocês acharam da série, não se esqueça de deixar o joinha, o seu comentário e se inscrever no canal. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.